Olá, gente, beleza? Tudo bem? O assunto de hoje será a Revolução Industrial. Revolução essa que ocorreu na Inglaterra aí em meados do século XVIII. Né? Mas por que na Inglaterra? Porque o pioneirismo inglês, né? Aí é uma série de fatores que a gente vai abordar um pouco e falar a respeito desse assunto, que é tão comentado tanto em vestibulares, né, espalhado aí pelo país, como também no Enem. Né? Revolução Industrial é um tema aí bastante amplo, né? Que, como eu disse antes, surgiu lá em meados do século XVIII, né? A partir da invenção da máquina, né? Máquina a vapor, aperfeiçoada, né? Por James Watt, né? Fabricada por ele, né? E aperfeiçoada no sentido de que Newcomen, né? Antes já teria inventado uma máquina, essa para tirar água, né? Do fundo das minas, e com o tempo depois o James adaptou ela, né? Bom, pessoal, e que fatores foram esses, né? Vou citar aqui alguns. Do pioneirismo inglês com relação à Revolução Industrial. Acúmulos de riquezas, né? Acúmulos de bens, né? De capital primitivo, né? Esse aí que era oriundos, né? da política mercantilista, ascensão da burguesia, que foi fundamental, né? Para esse processo. Com relação ao capital primitivo, né? Isso aí é fruto da política mercantilista, né? Ou seja, da hegemonia nos mares do comércio inglês, né? Sem falar também na parceria, né, que eles haviam feito com alguns piratas, e piratas esses que eram autorizados por eles a atacar embarcações rivais, como por exemplo embarcações espanholas, e eles tiravam lucro e benefício disso. Teve também as matérias-primas, né? A Inglaterra era rica em carvão, que se tornou uma grande fonte de energia, né? A partir da invenção da máquina a vapor. O ferro, né? Em abundância, foi outro fator interessante, né? Para que contribuísse para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Outro fator importante, pessoal, que contribuiu para o pioneirismo inglês, né? Da Revolução Industrial foi a política de cercamentos, né? Política de cercamentos que consistia em que o camponês, né? Eles tinham suas terras tomadas, né? E em virtude disso houve o êxodo, né? A saída deles do campo para a cidade, o que consequentemente houve aí um acúmulo de pessoas, né? Desprovidas de sobrevivência, né? E a única saída alternativa era trabalhar nas fábricas, né? Isso aí contribui muito. Essa política de cercamentos, o pessoal não tinha documento nenhum que provasse que seriam donos, né, da propriedade, e acabava sendo expulsos. Essas propriedades eram tomadas, né, por grandes criadores, né, onde eles criavam ovelhas, né, para a produção de lãs, né, lãs que fabricavam os tecidos, né, a fonte primária do tecido, tecido esse que foi um dos produtos em destaque da revolução da indústria na Inglaterra. A Inglaterra, pessoal, ela detinha grandes lucros, né, em virtude de ter vários bancos, né, entre eles o Banco de Londres, né, e o fato da Revolução ter tido grande sucesso foi por causa da política de empréstimos, né, que eram concedidos em virtude do grande lucro, né, que eles tinham. E essa política de empréstimos fez surgir aí uma nova sociedade, né, de investidores e ao mesmo tempo uma outra sociedade, né, de proletariados, né, os trabalhadores. A partir daí então houve alguns processos de revoluções, né, como por exemplo o ludismo, né, que era um movimento de quebra das máquinas, né. Ned Ludd, né, foi o principal. A princípio a gente sabe que é uma revolução meio que arcaica, né, porque intuitiva, né, digamos que por ser contrário, né, às máquinas que segundo eles estavam tomando o lugar deles. Realmente, se a gente for pensar dessa forma, é isso que acontece, né? O surgimento de máquinas, como eu disse antes no começo, né, tinha até o exemplo do homem do campo aqui, né, quando evolui para isso, vai acabar ocasionando, né, desemprego em massa. Então a primeira reação deles lá naquele período foi se ajuntar, né, e juntar-se, né, e quebrar as máquinas. Logo depois, né, em virtude das condições precárias, né, que os trabalhadores
se encontrava, né, com grandes jornadas de trabalho, né, exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho feminino, né, sem muitos direitos. Houve também aí o cartismo, né, que era um documento, né, feito por alguns trabalhadores no intuito de cobrar aí, né, algumas melhorias, né, nas condições de trabalho. O uso da criança era frequente, né? As máquinas, às vezes, quando dava problema, os únicos que conseguiam, né, ter acesso, né, às entrelinhas, né, que ocorria lá no TA, eram as crianças, né? E muitas vezes se acidentavam, né, em virtude disso, né? A máquina ligava por si só e ao tentar resolver o problema acabava perdendo uma mão, um dedo, né? Acidentes eram com frequência. Havia aí, né, a ascensão, né, do capitalismo em virtude desses investimentos altos, né, desses recursos, né, que contribuíam, mas ao mesmo tempo havia aí a ascensão da desigualdade, né, de uma classe, né, com relação à outra. A burguesia sempre em ascensão, né, e a classe proletariada sempre, e como nos dias atuais, né, lutando pelos seus direitos, né, apesar de que hoje em dia melhorou muita coisa, né, e isso tudo de um processo, né, que vem de lá. Foi um período muito de desenvolvimento, né, em vários setores, na sociedade, na política, na economia, né. A gente sabe que com o avanço do movimento industrial, a sociedade se transformou, né. Houve aí um crescimento desordenado, né, de locações, houve aí surgimento de máquinas a vapores no sentido de locomotivas, barcos, enfim, ferrovias, né, que pudesse contribuir, né, para um processo, né, acelerado de desenvolvimento que eles tanto almejavam. Né. E é isso, né? A Revolução Industrial, a gente sabe que, como eu estou dizendo, era constante, né? Houve essa primeira lá em 1760, né, até 1840, e aí a partir daí houveram outras, né. A questão que a gente sabe que ela está sempre evoluindo, né, sempre em busca de novos meios, né, de aumento de produção, de investimentos, né, capitais. Show de bola. Então, gente, a Revolução Industrial nada mais foi que inúmeras, né, transformações sentidas e ocorridas na Inglaterra, né, após a invenção das máquinas. Né. Máquinas que a gente sabe que contribuía, né, para o aumento da produção. A produção até então pouca, né, a invenção das máquinas aumentou a imagem. Consequentemente, aumentou também o número de pessoas com ganhos abaixo, né, do que havia antes, porque a gente sabe que antes da Revolução o artesão ele produzia o produto, né, do começo ao fim. Né. Com a Revolução houve a questão da divisão de trabalho e, consequentemente, o surgimento de novas profissões e, ao mesmo tempo, a exclusão de outras. Ao ponto de que o trabalhador não sabia, né, como era dividido o trabalho, como seria, né, o resultado do produto final. Né. Houve a questão também da alienação do trabalho. Foi um processo evolutivo, ao mesmo tempo polêmico no sentido desses favorecimentos, né, de uma classe, que é a classe trabalhadora, a plore, né, o proletariado. O favorecimento de outra classe, né, que é a classe burguesa, que a gente sabe que esteve totalmente, né, envolvida nesse processo, pela questão do poderio econômico, né, e, como a gente sabe, né, surgiram várias indignações, vamos dizer, né, revoluções, que de uma certa forma ajudou, né, em algumas melhorias com o passar do tempo, né, para o trabalhador. Isso depois de muita luta, né, de muito esforço, né, para tentar mudar. Houve, né, algumas, né, a gente sabe que pode melhorar ainda mais, né. O contexto também era outro, a sociedade era outra, mas enfim,
a ascensão do capitalismo prevaleceu, né? E a evolução, como eu disse, né? E a revolução, ela está aí, né? Sempre em constante mudança, né? Com o objetivo de acelerar e aumentar o poderio econômico do comerciante.